Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípides de língua portuguesa. Vamos entrando aqui na nossa sexta semana, né? Distribuída aí é o PET 2, desculpa, é o PET 2 ou volume 2, distribuída aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Tá certo, galerinha? E aqui a gente vai entrar no nosso eixo temática com relação à literatura brasileira e outras manifestações culturais. Levando aqui para o nosso tema, né? Qual que é o nosso tema principal aqui? É o gênero conto. Tá certo, galera? Então nós vamos falar sobre o gênero conto, tá? E aqui vem uma breve apresentação com relação ao conto, tá certo? Mas vamos prestar atenção nessa pequena explanação, o que significa o conto e umas regrinhas básicas aqui que você poderá seguir, tá certo? Então vamos seguir comigo aqui com essa aula e depois a gente retoma os nossos exercícios. Bora lá? Firme comigo! Muito bem, pessoal, aqui agora com aquela explicação tradicional para vocês, né? Professor Eurípides, de língua portuguesa. Vou explicar para vocês aqui a relação do conto, não confundir aí com as crônicas, tá bom, pessoal? Existe uma certa diferença aí, tá? Então vamos às nossas explicações aqui com relação ao conto, né? Esse gênero importantíssimo aí. Então o que vem a ser esse conto, pessoal? É uma narrativa literária curta, que ela vai ter lá o começo, meio e fim da história, tá bom? Eles têm uma narrativa de maneira bem breve aí, tá certo? E aqui você tem como exemplo, né, um conto, ou seja, tem poucos personagens, poucos locais, tá? Devido ao fato aí de ser uma história breve e, portanto, com poucas páginas. A gente vê isso muito aonde? Nas tirinhas, né? E aqui você tem um exemplo do Cascão com a sua namorada cascuda, né? Que você percebe que ali embaixo você tem o início do problema, em que o Cascão ali naquele exato momento, ele diz que poderá terminar um namoro com a cascuda, ela fica muito espantada. Aí no meio da história ali do desenvolvimento, o que você percebe? Ela vai querer saber, né? Por quê? Qual foi o motivo disso? E de repente aquele final inesperado. Tá certo, galerinha? Olha lá. Aí ele diz que não vai poder, né, compartilhar o guarda-chuva, porque só vai caber um, porque vem a chuva, né? Perceberam aí? Isso aqui foi um exemplo clássico com relação ao conto, tá? E dentro dessa relação do conto, você tem um narrador, tá certo? O narrador. E o narrador em si, ele tem o quê? Ele é a voz que vai contar a história. Ah, professor, mas ali você está vendo o quê? Você está vendo o Cascão conversando com a cascuda. Sim, só que ali você percebe também que existiu ali um conto bem rapidinho. Isso aqui foi só uma amostra para que vocês pudessem entender como é que é esse conto, tá? E esse narrador, quando ele aparece na história, o que vai acontecer? Ele pode ser o narrador personagem. Ah, como é que é isso, professor? O narrador personagem, galera, é quando ele vivencia a história, ele faz a história. Também o papel do narrador. Então ele está comunicando, ele está contando esses fatos. Percebe que isso aí também tem tudo a ver com os seriados que acontecem, que nós vemos e ouvimos ao mesmo tempo, né? Ali aquele seriado. Então o narrador ele está participando, está narrando ao mesmo tempo. Tá certo? E dentro dessa forma do narrador participante, você tem também o narrador observador. O que é esse narrador observador, professor? Ele não participa da história, ele não está ali, ele está só narrando, tá? Mas ele é só a voz que está contando o que está acontecendo ali naquele exato momento, tá certo? Isso aí é a questão do narrador dentro do conto, que é um gênero, tá bom, galera? Que eu estou explicando aqui para vocês, tá? E aí, outro narrador que vai aparecer é o onisciente, né? Isso aqui, galera, é o cara que sabe tudo o que está acontecendo. Então, é o cara que ele não participa da história, tá? Mas ele percebe o que os personagens estão falando, estão fazendo, estão sentindo. E aí seria mais ou menos você dentro do seriado, dentro do filme, né, que você está comentando com um colega seu ou não, e percebe que o mocinho ou a mocinha está passando um perigo e que o vilão ali está fazendo coisas erradas e você não pode intervir. Entendeu? Então essas são as características desse narrador,
Tá certo, galera? Continuando aqui, nós temos aí os contos e os seriados famosos, só para que vocês possam entender, né? Dentro dos seriados existem também aquele aspecto do conto, né? Ele tem o começo, meio e fim. Ele termina ali, de repente você tem uma continuação? Tem, mas é com a outra perspectiva da história. E aí você tem aqui o conto famoso, né? Once Upon a Time, não é isso? Era uma vez. Quem já assistiu aí, ou ainda não teve oportunidade, né? Esse conto vai muito dentro da linha lá do Walt Disney, né? A Cinderela, a Branca de Neve, o Pinóquio, os Príncipes, os Sete Anões, só que de uma forma assim bem mais real, né, galera? E aí dentro desse você também tem o Grimm, quem nunca assistiu o Grimm aí, é um seriado famoso, também tem os seus personagens ali que participam, também tem dentro da perspectiva esse conto do seriado. E um dos mais famosos, né, é o Conto de Aia. Esse aqui sim, eu aconselho a todos a assistirem. Realmente é uma forma assim drástica, dramática dentro desse conto, tá? Como que as mulheres são tratadas no momento, né, que elas convivem ali numa sociedade muito separatista. A mulher tem uma característica ali, então aconselho vocês a assistirem esse conto, tá? Que é o Conto de Aia. Quem não teve a oportunidade de assistir, assiste. Quem já tem o livro, também o livro é muito bom. E aqui, galera, fica aquela pitadinha para vocês poderem entender o que significa esse conto diferente, tá? Das crônicas, tá bom, galera? Ele é muito mais simples, mais rápido. Ah, professor, seriados são 40 minutos, mas seriado, de repente, ele tem lá, né? Previously, quando acontece assim no inglês, quando eu falo assim no filme anterior, aí ele vem, claro, ele é uma narrativa, né? É algo que já aconteceu no passado, tá bom, galera? Mas é um conto, tá? Tem essas características aí só para que vocês possam entender, tá bom, galera? Então fica um abraço aqui do professor Eurípides e vamos seguindo. Muito bem, galera. Depois das explicações que a gente teve aí com relação ao tema, né, que é o conto, vamos fazer a seguinte leitura. Leia o conto para que ninguém a quisesse, né? Isso aqui é da Marina Colassante, para responder o que se pede, tá certo, pessoal? Então você vai dar um pause aí no vídeo, deixa eu diminuir aqui um pouco para que você possa ver. Você pause o vídeo, tá? Faça a leitura desse texto aqui para que a gente possa fazer as atividades, tudo bem? Caso você tenha esse texto aqui, ó, que eu diminuí o zoom, caso você tenha o texto aí no seu material impresso, tá? Aí você vai ter que escrever, né? Se você não tem condições de ter o material via PDF, ou seja, que você adquira o uso, né, online, você deve ter esse material impresso. Então você vai pegar o material impresso e vai fazer leitura. Você que tem o material online, basta somente dar um pause, né, no material que você tem aí, ou aqui através da nossa aula vídeo, aí você vai fazer a leitura, tá bom? Então dá aquela paradinha, pausa o vídeo, faça a leitura para a gente voltar com os nossos exercícios. Tudo bem, galera? Então bora lá. Bom, agora a gente vai aqui com os nossos exercícios, né? E aqui, galera, com o número 1, ele fala o seguinte: qual sentimento motivou o homem a ter determinadas atitudes com a mulher, né? Então, se você perceber aqui, no texto da Colassante, você verifica que o homem, ele impõe algumas regras para a mulher, né? Por quê? Porque, olha só, os homens olhavam demais para a sua mulher. Quem era a mulher? Do cidadão lá, né, que impôs a ela uma série de coisas, tá certo? Aqui, por exemplo, ela mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de pintar. Por quê? Porque a beleza dessa mulher chamava atenção. Então, se a beleza da mulher chama atenção, olha só, algo antes, ele começou a impor algumas regras, certo? Mas o que foi que motivou isso no cara, né? Então, se você perceber aqui, ó, qual o sentimento? O que é o sentimento? Sentimento de raiva, sentimento de alegria ou um sentimento de ciúme? O que foi que motivou o cara aqui, hein? Então, você vai escrever aqui entre as 3 linhas. Professor, eu posso colocar uma resposta mais longa? Pode, caso você queira, tá? Fica até melhor, tá bom? Vamos lá para o número 2. Número 2. O homem praticou algumas ações contra a mulher. Quais foram?
Qual seria o objetivo do homem com essas atitudes? Aí, pessoal, aí a gente tem que perceber o que foi que o homem fez que motivou esse, né? A resposta da número 1 aqui, que eu já até passei para vocês, para que ela assumisse o lugar dela, né? Ou seja, mulher casada, tá certo? Então ele se sentiu incomodado com aquilo e começou a fazer uma série de exigências, né? Então, o que você vai ver aqui, ó? Você vai ver aqui, por exemplo, ó, você tem aqui, descesse a bainha dos vestidos e parasse de pintar, não é isso? Então tem uma determinado, daqui para baixo, pessoal, você tem, por exemplo, tudo que foi imposto aí pelo companheiro, né? O casado lá, tá certo? O homem que está casado com a mulher, tá bom, pessoal? Então o que foi que motivou essa prática? Tá? Praticou esse sentimento que esse cara estava com ela. Quais foram, né? Então, já mostrei para vocês aqui no primeiro parágrafo, você vai encontrar e vai descrever aqui na questão número 2. Tranquilo? Vamos lá para o número 3? Então, bora lá no número 3. Então, pessoal, na número 3, qual foi a reação da mulher diante das ações do homem? Então, veja bem, quais foram essas ações, né? Porque a mulher, poxa, ela estava toda no seu esplendor máximo. Aí o cara vai lá e corta tudo aquilo que ela tem de melhor para apresentar, né? Dentro da sua postura feminina, dentro da sua postura psicológica, dentro da sua postura, talvez até diante da sociedade, né? Às vezes ela não queria nada com ninguém, mas só pela beleza dela já incomodava quem? Incomodava o homem. Aqui você já tem algo interessante, porque a partir desse momento que ela não se sentia mais apreciada pelo próprio marido, olha o que acontecia. Esquivava como um gato, não mais atravessava as praças e assim sucessivamente. Dá uma olhadinha nesse item aqui, vê se é realmente isso que aconteceu com a mulher. Tá certo? O que será que aconteceu com ela, né? A pessoa se sente desprestigiada, qual a tendência dela, né? Nem olhar para o outro lado, nem olhar para o camarada, nem dar atenção para quem a desmotivou, não é verdade? Entenderam? Então, número 3, você vai trabalhar praticamente com as reações da mulher diante do que o homem fez com ela. Tá bom, pessoal? Vamos aqui agora para o número 4, né? Galera, o número 4 aqui, ele vai fazer uma ligação entre o texto, né, e esse outro texto que está aqui, que é o artigo 7º. Tá certo? O que diz esse artigo 7º? Vamos lá para o número 4. A mulher presente na narrativa sofre violência do seu companheiro. Claro, é óbvio, né? O texto ele é bem enfático nisso. A partir da leitura do trecho da Lei 11.340, deve ser essa lei aqui, ó, do artigo 7º, né? Que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Respondo o que se pede. Então, essa lei, né, da violência contra a mulher, tá? Aqui, ó, Lei 11.340. E aqui você tem o artigo 7º, que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher e outras. A partir do item 1 até o 4, isso aqui faz parte de formas da violência ou de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá bom? Então, o número 4 vai tentar fazer uma associação com qual? Com o texto aqui em cima, tá certo? Com o texto aqui, ó, da colassante. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, vamos lá. Descendo aqui para o nosso texto, após, mais uma vez, você vai pausar o vídeo, vai fazer a leitura desse artigo 7º, tá? Dá uma olhadinha se você tem um material impresso, você vai fazer pelo seu material impresso, tá bom? Lembrando aos nossos alunos que trabalham com Conexão Escola 2.0, tá certo, galerinha? Que basta você responder o formulário, terá automaticamente o quê? O seu gabarito e a sua nota, tá bom, pessoal? Após a leitura que você fez aqui da número 4, vamos aos questionamentos. E aqui ele diz o seguinte: das formas de violência listadas no artigo 7 da Lei 11.340, qual foi a vivida pela mulher do conto para que ninguém a quisesse? Foi somente uma ou mais formas de violência que ela sofreu? Justifique sua resposta dos trechos da lei. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui no trecho da lei, você vai fazer uma ligação. Aí vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Ela teve violência moral?
é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. No texto está falando alguma coisa, ela está trabalhando, ela está falando alguma coisa. O 4, a violência patrimonial, ou seja, qualquer conduta ou algo que teve de retenção de os bens dela, né, que ela adquiriu com o trabalho dela, que tem esse item de subtração, né? Essa subtração está no sentido de roubo mesmo, viu, pessoal? Aí tem o item número 3, a violência sexual, entendido como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou participar de uma relação sexual não desejada, aquela coisa forçada que o marido, né, causa diante da perturbação feminina, né? Item número 2, a violência psicológica, será, hein? Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional ou diminuição da autoestima. Veja que esse número 2 aqui pode ser que se enquadre nesse nosso parágrafo aqui, né? Ó, a partir do esquiva para baixo. O que, que você acha? Vamos lá continuar com o número 4. E aqui, na número 4 da questão, também fala sobre a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Pode ser, né, galera? Porque tem uma parte aqui, não sei, que fala sobre que o camarada pegou a tesoura e tosqueou-lhe os longos cabelos, né? Ou seja, arrancou fora o cabelo da mulher. Isso é uma maldade, né? Ou seja, cortou à força. Então, foi uma violência física, né? Talvez. Então, você vai descrever quais daqueles itens lá em cima, do número 1 até o número 5, né? Se foi mais de uma, ou somente uma, aí você vai demonstrar aqui, colocando ou dentro do artigo 7º, o item 1, ou item 2, ou item 3, ou item 4, ou item 5. Tá bom? E você vai escrever aqui na número 4. Beleza, pessoal? Vamos agora para o number 5, né? A número 5 diz o seguinte: escreva um parágrafo em que você dê sugestões. Aqui já pede para que você dê sugestões de como podemos diminuir as formas de violência contra a mulher em nossa sociedade. E aí vai basear-se no seu conhecimento de causa, né? O que é conhecimento de causa, professor? Alguma coisa que você presenciou, alguma coisa que você tem uma percepção que está errado e que você tem que levar uma sugestão, você tem que descrever aqui quais são as oportunidades que a mulher tem de direito e tem de dever também de fazer contra essas formas de violência. Será que ela tem que ficar calada? Será que ela tem que ser subserviente a esses homens? O que você acha? Mas você vai ter que dar uma sugestão aqui. Tranquilo, pessoal? Então, terminamos aqui, né, o nosso PET volume 2, ou seja, a sexta semana, semana 6. Espero aí que vocês façam esses exercícios aos nossos alunos aí, né, que trabalham conosco online. Se vocês já têm esse material em PDF, acredito que vocês poderão usufruir muito bem desse material, irão fazer as suas atividades online, tá certo? É até mais fácil, e vão ter aí as suas notas, tá bom, pessoal? Já aqueles alunos que não têm esse material em PDF, não conseguem entrar no nosso Conexão Escola 2.0, terão que escrever, né? Fazer um manuscrito e aí entregarão isso aí nas escolas. E os professores vão fazer uma observação e vão dar as notas. Esses alunos requerem um pouco mais de paciência. Por quê? Porque aí vocês terão essas notas divulgadas mais tarde, tá? Já os alunos, principalmente os meus alunos que trabalham comigo online, já terão essa nota automaticamente, né? Fez lá os exercícios do formulário, já terão as suas notas, tá bom, pessoal? Então vai aqui um abração do professor Eurípides. Até mais.